Então, olha só, voltando. Em relação aos direitos do trabalhador, além dos que vocês vão ver em geral, no direito do trabalho, eu vou destacar o direito à proteção à maternidade e paternidade, que na Constituição consiste na garantia de licença maternidade e licença paternidade. Maternidade e paternidade. Ok? Perfeito. Gente, em relação a esses direitos em geral, alguma dúvida? O professor queria saber mais sobre direito de trabalho, mas aí não é a nossa matéria. Aí é matéria de direito de trabalho. Mas em relação a esses que eu listei para vocês, alguma dúvida? Ou não? Então, perfeito. Gente, direito à educação. De novo, alguns direitos que a gente pode tocar, né? Educação, saúde, previdência. A gente vai tocar só em dois, educação e saúde. O que a gente tem que saber em relação à educação? Existe um tratamento diferenciado na Constituição entre educação básica e educação superior, tá bom? Então, assim, a gente pode organizar a educação em três grandes momentos na Constituição. As creches, que tem relação com a educação e tem relação com a garantia da mulher ao trabalho, porque principalmente é a mulher que sofre a restrição quando não existe creche. Então, o nível de creches, embora relacionado também à educação, é uma garantia do acesso da mulher ao mercado de trabalho, porque normalmente é a mulher que não consegue voltar ao trabalho se ela não tem onde deixar os filhos. Isso não é algo que afeta de forma tão grave o homem, mas isso é algo que afeta em geral o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Existe o ensino básico, fundamental e médio, infantil, fundamental e médio, na verdade, né? Esse aqui, gente, ele tem que ser um ensino universal. O que significa isso? Que as três esferas do poder, União, Estados e municípios, mas especialmente a Constituição coloca essa responsabilidade principalmente sobre os estados e os municípios, eles devem garantir acesso universal ao ensino fundamental e médio. E deve ser gratuito. Por que eu estou falando dessa diferença? Porque o ensino superior no Brasil não precisa ser universal. Tá? O ensino superior no Brasil, por isso que existe prova para o ensino superior e não existe prova para o ensino fundamental, médio ou infantil. O infantil, fundamental e médio ele tem que ser assegurado para todos. Você tem que conseguir vaga. Essa é a ordem da Constituição. Excepcionalmente, obviamente, pode ocorrer de não ter vaga. Mas não é essa a autorização da Constituição. A Constituição exige a universalidade nesses sistemas e a ausência de universalidade é inconstitucional. Então, o primeiro ponto, né? O déficit aqui não é tanto a ausência, é o déficit de vagas foi considerado pelo STF como omissão inconstitucional. O Supremo, num acordo de relatoria do ministro Celso de Mello, se não estou enganado,
considerou que esse déficit de vagas em São Paulo era inconstitucional, era uma omissão inconstitucional, porque não estava sendo feito nada para sanar esse déficit, tá bom? Por outro lado, a ausência de vagas no ensino, nesses ensinos, é uma violação da Constituição. E o ensino superior, gente? Não, o ensino superior não precisa ser universal. Ele deve ser expandido, ele deve ser ampliado. Porém, não há uma ordem constitucional para que ele seja universal. Por isso, a restrição de acesso não é incompatível com a Constituição. Ok? Não é. Artigo 206. 205. Quem lê para a gente? Diego, você é o leitor oficial, vai lá. Lê o 205 primeiro e depois a gente vai para o 206. Ok. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perfeito. Olha só, Artigo... gente. Calma, 205 primeiro. Algumas observações importantes em relação ao dever. Primeiro, direito, né? Direito de todos. Aí é fácil. Mas em relação aos titulares, direito de todos. E os destinatários? A gente tem algumas observações. Primeiro, a Constituição colocou como obrigação do Estado. Então, o Estado tem o dever de promover a educação. O que significa isso, gente? Pode educação particular? Pode. A educação particular na nossa Constituição, ela é complementar à educação pública. Então, o Estado ele não pode não oferecer e deixar apenas para a iniciativa privada. Não. A iniciativa privada na nossa Constituição, ela atua em colaboração com o Estado. Dessa forma, a iniciativa privada atua em colaboração com o Estado, não podendo substituí-lo. Ok? Então, não pode, o Estado não pode transferir tudo para a educação privada e não fazer nada. Não, isso não é aceitável na nossa Constituição. Segundo, a Constituição coloca também como obrigação dos pais. E aqui vem um ponto importante, tá bom? Os pais atuam junto com o Estado, não é subsidiariamente ao Estado, não. Os pais têm tanto direito à educação quanto o Estado. Dessa forma, o Estado tem tanto, os pais, melhor dizendo, tem tanto direito a educar quanto o direito, qual é o dever, depois eu falo do direito, os pais têm tanto o dever de educar quanto o Estado. Qual é a implicação disso? É que o Estado também não pode tomar para si a educação dos filhos. Os pais também têm essa responsabilidade. Só que esse é um dever
Quer dizer, esse direito, esse dever, ele decorre de um poder, chamado poder familiar. O pátrio poder, numa versão mais antiga, que é o poder que os pais têm sobre os filhos, de educá-los, incluindo. Esse poder, ele gera deveres e direitos. E aí vem uma discussão interessante, chamada homeschooling ou educação domiciliar. Já ouviu essa palavrinha, homeschooling ou educação domiciliar? Ou não? O que é homeschooling? Ter aula em casa. Mas olha só, todo mundo teve aula em casa, quer dizer, muito provavelmente, né? Nossos pais, eles acabavam ajudando a gente a estudar, a fazer os trabalhos e tal. Gente, o homeschooling é quando as crianças só têm aula em casa. Elas não vão para o colégio, elas não são matriculadas em colégio nenhum. Elas simplesmente são educadas pelos próprios pais, tá? Aí vem a pergunta, pode ou não pode? Lá fora é válida. Estados Unidos é muito comum homeschooling. Aí no Brasil eu tô perguntando, aí que eu quero saber, no Brasil pode ou não pode? Gente, foi pro Supremo. O que foi que o Supremo decidiu? Essa prática não é inconstitucional. Mas, como o direito à educação é um direito de eficácia limitada, precisa do quê? Hein? Precisa do quê? Se é um direito de eficácia limitada, precisa de lei, tá bom? Isso mesmo. Tem um projeto de lei agora tramitando para liberar o homeschooling nos lares. Olha só, eu acho que isso é uma prática constitucional e ela é uma garantia do direito à educação dos pais sobre os filhos, dos pais educarem os filhos. Agora, é claro, numa sociedade como a nossa, é meio raro a gente ouvir falar disso ainda, né? Mas existe. Não sei, eu acho que eu teria interesse, não sei. A gente não Mas, só professor, educaria até que nível de escolaridade? a lei que vai definir, mas assim, nada impede que seja durante todo o ensino fundamental e médio. Agora, o mais comum, Diego, é que o ensino, na prática, né, que esse homeschooling seja até o ensino fundamental. É o mais comum. Nos Estados Unidos funciona mais ou menos assim. Varia um pouco de estado para estado, né? Mas é isso que eu ia falar. A criança, ela passa por exames periódicos na escola. Ela é educada em casa, mas eu não lembro agora se é ao final de cada semestre ou cada ano. Ela faz uma prova com com todo o conteúdo daquele ano. Isso. E aí, sabe o que é mais surpreendente? É que normalmente o homeschooling tem um resultado muito melhor. Os alunos que se metem ao homeschooling têm um resultado muito melhor que os alunos da escola regular. E eu tenho as intuições do porquê. Porque é um ensino individual.
Então, por exemplo, eu como professor percebo muito claramente isso. Quanto menor a sala, o rendimento é muito melhor. Então, por exemplo, eu já tive uma sala, uma vez uma turma, essa experiência foi ótima. Eu tive uma turma com 7 alunos. Uma turma com 7 alunos. Foi, assim, o melhor resultado que eu obtive como professor no semestre, porque eu consegui acompanhar aluno por aluno o aprendizado. Então, isso é ótimo. Agora, imagine uma turma com 70 alunos. Impossível. Eu não sei nem o nome da segunda fileira para trás, eu nem sei mais o nome, só sei os das duas fileiras da frente. É, não, aí vem o segundo ponto. Por que é melhor? Porque normalmente os pais que escolhem fazer isso, eles têm uma grande capacidade intelectual. Então, assim, os pais que eu conheço que fazem homeschooling, eles são, tipo assim, têm doutorado, alguns têm doutorado, alguns falam latim. Então, assim, são pais que têm uma grande capacidade intelectual e que vão ensinar os filhos. Então, assim, você tem duas coisas. Você tem um professor que dá um ensino individualizado, que é o pai, que são os pais, pai e a mãe. E segundo, normalmente esse professor ele tem um grande conhecimento intelectual. E assim, os resultados são realmente muito interessantes. Se vocês jogarem no Google, vai aparecer. Homeschooling, aluno foi aprovado com 14 anos no vestibular. Ou agora no Enem, né? Então, o aluno tem ah, uma idade baixa para fazer o Enem ou fazer o vestibular na minha época, né? Isso já existia lá. E passava. Por que ele passava? Porque normalmente havia esse acompanhamento mais intenso, tá? Eu realmente, eu endosso, dou um maior apoio para o homeschooling, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, não. Vocês têm paciência para educar filho em casa. Entendo que é uma educação limitada. Não entendi, Kelvin. Acho que ele deve estar falando sobre essa, por causa da multiplicidade de assuntos que, no caso, o pai teria que aprender para ensinar os filhos. Não, de Por fato. exemplo, sim, Mas, por exemplo, até, eu estou dizendo assim, até o ensino fundamental, não tem nenhum conhecimento que se exija de forma muito mais específica. Então, por exemplo, eu precisaria que o pai soubesse a estrutura básica, né? E é por isso que eu disse, né? Normalmente são pais. Pois é, só que aí o ponto é, a criança, o único momento que ela tem interação é no colégio. Isso seria válida essa crítica, né? De que a criança não tem interação social se o colégio fosse o único local onde ela interage. Só que, na verdade, o colégio permite interação, mas é uma interação até bastante limitada, né? Você vai ter um momento de intervalo, dos intervalos e algumas atividades extracurriculares. Então, normalmente, a interação da criança, ela ocorre com muito mais frequência entre amigos, na vizinhança. Não, tu pode argumentar, só que esse argumento da sociabilidade, ele acaba não sendo real na prática. Por que não acaba não sendo real na prática? Porque normalmente a criança, ela não interage só no colégio. Então, seria válido se a gente considerasse que a criança interage só no colégio. Então, ela só interage no colégio, então, consequentemente, ela vai ter um déficit grande na sua sociabilidade. Só que não, só que normalmente ela interage em outras áreas que não seja só o colégio. Então, por exemplo, se a gente considerar o ensino regular hoje, né? Ela passa 5 horas no colégio. E as outras 10 horas do dia dela? Ela normalmente está interagindo com outros grupos, de novo, vizinhos e tal. Agora, claro, eu preciso de lei exatamente para que eu tenha um acompanhamento disso. Efetivamente, eu não estou dizendo que sem lei seria muito prático, mas estou dizendo que os resultados são resultados que a gente tem no acompanhamento que existe nos Estados Unidos, é um resultado muito promissor. Normalmente, os resultados educacionais dessas crianças são melhores em leitura, matemática, conhecimentos gerais do que os matriculados em escolas regulares. Entendeu? De novo, a gente pode apontar críticas, mas em relação aos dados que nós temos hoje em relação ao homeschooling, eles são bastante positivos. Eles são bastante positivos.
Mas, assim, de novo, não vai ser obrigatório, não vai ser substituído a educação regular pela educação domiciliar. Isso é impossível na nossa Constituição. O ponto que o Supremo decidiu é que é possível, é aceitável, mas não é obrigatório. Ok? Gente, a gente vai ficar até aqui pelo horário. E aí, na próxima aula, segunda-feira, a gente continua de saúde, tá? A gente pode ler o artigo 206 e continua de saúde, tá bom? Que eu já até passei do horário de vocês. Claro até aqui? Tá bom? Ok, Tá ok, gente. professor. Tchau, até segunda. Bom dia, Ana Clara.